Redução da taxa básica de juros ajuda a aquecer venda de imóveis na região, mesmo durante a pandemia. Perseguição em alta velocidade na Via Dutra termina com a apreensão de 50 quilos de maconha em São José dos Campos. Um dos 2 ocupantes do veículo foi preso por tráfico de drogas. Coleta seletiva é retomada em Taubaté após 3 meses de redução do serviço devido à quarentena. Eleições 2020, Band Cidade dá início a partir de hoje a rodada de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Taubaté. Fabiano Vanoni, do Podemos, abre a rodada desta noite. E candidatos de Caraguatatuba participam de reunião na TV Band Vale para conhecer as regras do debate marcado para o dia 28 de outubro. O Band Cidade já está no ar com transmissão simultânea pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite para você. 6h50. O Band Cidade começa agora com imagens ao vivo de Taubaté. Esse aí é o movimento no novo viaduto da Independência, que dá acesso à Estrada do Barreiro. Nesse momento faz 23 graus na cidade. Em meio à pandemia, tem um segmento econômico que ainda se mantém fora da crise, o da construção civil. A venda de imóveis está aquecida e até já retomou os patamares de fevereiro. A redução da taxa básica de juros foi um dos motivos para o bom desempenho do setor. E com o isolamento social, aumentou a porcentagem de famílias em busca de moradias mais amplas e espaçosas. Por enquanto, a Gisele veio só acompanhar o andamento das obras. Mas daqui a alguns meses, ela vai receber a chave do primeiro imóvel próprio que está sendo construído nesse terreno em Jacareí. Ela optou por um apartamento, porém, antes pesquisou qual era a melhor alternativa para investir. Foi super rápido, eles facilitaram a entrada para mim. Eu vi tudo certinho, vi o apartamento decorado, me encantei, vi que tudo estava encaixando para mim e aí eu vim e fiz isso com eles. A escolha da Gisele reflete o bom momento que vive o setor imobiliário. O empreendimento foi lançado em março. Serão 2 torres e 237 unidades no total. Mesmo no atual cenário econômico causado pelo coronavírus, a construtora comemora o resultado, que já atingiu 60% de apartamentos vendidos. A intenção de compra de imóveis no país retomou ao nível pré-pandemia. É o que aponta uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em agosto, 40% dos consumidores afirmaram que pretendem fazer a aquisição de uma unidade. Esse índice está próximo do patamar de fevereiro, quando 43% dos consumidores disseram ter intenção de comprar um imóvel. Indicador que chegou a cair para 20% em abril, por conta da pandemia. A gente percebeu nos primeiros meses, ali entre março e abril, uma grande dificuldade, mas a partir de maio e junho a gente começou a ter um sinal positivo em relação ao mercado. E esse fato se concretizou ao final do primeiro semestre para início do segundo semestre. Além da retomada na intenção de compra, outros fatores apontam que o setor se mostrou resistente durante a pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, os financiamentos superaram 54 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, um aumento de 34% com relação ao mesmo período de 2019. Mesmo com a pandemia, as vendas de imóveis ficaram estáveis nos primeiros 6 meses de 2020. Segundo o estudo, foram comercializadas 71.109 unidades de janeiro a junho em todo o país. Esse número ficou apenas 2,2% abaixo do registrado no primeiro semestre de 2019. Apartamentos com mais de 100 metros quadrados estão entre os mais procurados. Percebemos que acho que a pandemia fez as pessoas refletirem o seu estilo de vida e isso querem buscar mais espaço, né? Ficaram muito tempo juntos, então querem apartamentos maiores, né, onde você consegue ter um espaço maior para sua família. Para os especialistas, um dos motivos para esse volume é a redução da taxa básica de juros, que atingiu o menor patamar desde que foi criada. Os investidores aproveitaram o momento, né? A taxa de juros está muito boa, diferenciada, os bancos estão facilitando.
Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Jacareí, terminou em perseguição por 17 quilômetros. O motorista desrespeitou a ordem de parada e, na fuga, colidiu com outros carros. Na alça de acesso de São José dos Campos, ele perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro de concreto. Os dois ocupantes tentaram fugir a pé, mas um deles foi capturado. No carro, havia 50 quilos de maconha. A droga estava dividida em 62 pacotes. O homem vai responder por tráfico de drogas. E agentes da Secretaria de Administração Penitenciária flagraram um homem tentando pular o muro do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, em Tremembé, neste fim de semana. Antes de ser preso, ele ainda tentou se desfazer de uma sacola onde escondia 1,5 kg de drogas, dividido em porções de maconha e cocaína. O material foi apreendido e o homem foi encaminhado para a delegacia de Taubaté. O Corpo de Bombeiros deve retomar amanhã as buscas ao idoso de 65 anos que desapareceu em Jacareí após o barco em que ele estava virar no Rio Paraíba. O acidente foi na manhã de hoje, na altura da Vila Garcia. O outro ocupante do barco estava de colete e conseguiu nadar até a margem do rio. 2 casos de maus-tratos contra animais foram registrados na região nesta segunda-feira pela Polícia Ambiental. Em Ubatuba, no litoral norte, uma cadela teve a pata quebrada pelo dono. Para a polícia, o agressor confessou que arremessou uma madeira em direção ao animal porque ele pegou um pedaço de carne. A cadela se recupera em uma clínica particular. Já em Caçapava, no bairro Eldorado, os policiais resgataram cães que eram mantidos acorrentados em uma residência. Eles não recebiam água nem alimentação adequada. Todos foram destinados a uma ONG da cidade. Nos 2 casos, os infratores vão responder por crime ambiental e foram multados em até R$11 mil. E após 3 meses de redução na coleta de lixo e serviços de limpeza urbana, a Prefeitura de Taubaté diz que retomou nesta segunda-feira todas as atividades. A redução começou em 1º de julho como tentativa de diminuir o déficit financeiro dos cofres públicos. A Prefeitura reduziu de 6 para 4 milhões o valor do contrato com a Eco Taubaté. Um dos principais impactos foi na coleta seletiva, mantida uma vez por semana apenas na região central. Todas as outras regiões da cidade ficaram sem o serviço. Outros serviços, como de limpeza e manutenção da cidade, foram reduzidos e alguns totalmente suspensos, como a pintura de meio-fio e limpeza de bocas de lobo. Na ocasião, a Eco Taubaté colocou 150 trabalhadores em aviso prévio. A previsão era de que esses serviços retomassem integralmente em 1º de novembro, mas a medida foi antecipada para esta segunda-feira, 19 de outubro. A Eco Taubaté informou que, para a retomada dos serviços de maneira integral, recontratou mão de obra para equilibrar o quadro de funcionários. Agora as informações das estradas, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos, com o Beto Gomes. Olá, Beto, como é que começa a semana aí nas estradas da região? Boa noite. Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que acompanham a Band. O trânsito em si na região Vale Paraibana é bom, mas o que vem atrapalhando muito é a chuva que cai, principalmente em São Paulo. Vários pontos de alagamento já por lá e na Marginal, o que dificulta o que se escoem os carros ou que querem acessar a rodovia ou que querem deixar a rodovia. Isso traz bastante lentidão para quem começa a sua viagem agora em São Paulo, tanto pela Dutra como pela Ayrton Senna. Para vir ao Vale do Paraíba, de qualquer jeito, o motorista encontra a lentidão naquele trecho ali entre São Paulo e Guarulhos. Tanto sentido São Paulo como sentido interior nesse momento. Tem lentidão em Guarulhos. Nas demais rodovias, Tamoios e Oswaldo Cruz, por exemplo, que são as litorâneas, tem lá no trecho de serra aquela bastante neblina, mas não tem dificuldade alguma não. Floriano Rodrigues Pinheiro também com trânsito bom e ainda trânsito bom na Dom Pedro I, que é a rodovia que vai desde Campinas até Jacareí. Voltamos com você. Valeu, Beto. Obrigada. Até amanhã. No próximo bloco, você acompanha a primeira entrevista com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, com a presença de Fabiano Vanoni, do Podemos. Agora, imagens ao vivo de Campos do Jordão, friozinho na Serra da Mantiqueira, faz 16 graus nesse momento na cidade. Hora certa, agora 7 em ponto.